Bom dia, meus amores. A tia está com saudade de vocês todos. Eu espero que todos estejam fazendo atividadezinha do livro, porque a tia está corrigindo, colocando foto das páginas para vocês corrigirem as atividades. Então, vocês corrijam as atividades, olhem no slide as fotografias da página do seu livro e verifique se está correto a sua resposta. Porque a tia, todas as atividades do nosso livro, a tia terminou o capítulo, a tia corrige. Então, vocês fiquem atentos, porque quando retornarmos às aulas, a tia não quer livro em branco, não. A tia não corrige as atividades na videoaula? Então, acompanhe com a tia. Procure assistir as videoaulas. Porque nas videoaulas é onde a tia explica o conteúdo, é onde que a tia fala para vocês as respostas, para correção, corrige com calma. Então, vocês fiquem atentos. Galera, beleza? Aqui é o professor Adriano do Geografia Visual e nessa aula a gente vai entender como o relevo se forma. As formas atuais do relevo terrestre resultam da interação de fatores internos e também externos. Os agentes internos de formação do relevo resultam de processos que ocorrem no interior do nosso planeta. Esses processos também são chamados de endógenos. E eles estão relacionados ao calor que vem do interior do nosso planeta, especialmente do núcleo terrestre. É esse calor que comanda a deriva continental e a tectônica de placas. Do outro lado, nos agentes externos, nós também temos o calor como motor dessas forças que formam o relevo. Esse calor, no caso, provém da energia do Sol. Essa energia é a que comanda o clima e, consequentemente, o intemperismo que a gente vai estudar na aula de hoje. Então, é importante que a gente saiba que existe essa interação entre os processos que acontecem externamente, ou seja, os exógenos, e também aos processos que ocorrem internamente, ou seja, os endógenos. Vamos entender, então, como funcionam esses processos externos, esses agentes externos que atuam sobre o relevo terrestre. Como eu disse, o relevo está exposto ao clima. Então, aqui embaixo, eu vou desenhar uma forma de um relevo qualquer que está exposta a alguns agentes externos, como o calor, a água, o vento, o gelo e também agentes biológicos. Agentes biológicos e o vento. Todos esses agentes atuando sobre a rocha causam a sua desintegração. E esse processo de desintegração recebe o nome de intemperismo. E a gente ainda pode separar esse intemperismo em 3 formas. O intemperismo físico, causado pela desintegração mecânica da rocha, como, por exemplo, a água quando congela em fissuras da rocha e acaba expandindo e fazendo com que essa rocha seja quebrada. Temos também o intemperismo químico, como, por exemplo, a água agindo como um solvente dos minerais da rocha, e o intemperismo biológico, causando a desintegração da rocha por meio da interação com seres vivos, com plantas. O interessante é que essa rocha exposta a todos esses fatores externos torna-se friável, ou seja, ela é decomposta em fragmentos, em pó. E aqui a gente pode desenhar alguns fragmentos.
Esses fragmentos formados continuam sobre a atuação dos agentes externos, pois a água da chuva, o vento vão carregar ele. Esse processo de transporte recebe o nome de erosão. Esses fragmentos de rocha podem ser carregados pelos rios, pela chuva, pelo mar, pelas geleiras, pelo vento. E a gente também não pode esquecer da ação da gravidade sobre esse processo de transporte. Então, agora que a gente entendeu esses fatores externos que modelam o relevo terrestre e, portanto, entendemos o intemperismo, a desintegração das rochas, a erosão, vamos voltar aos agentes internos da formação do relevo. Bom, a tectônica de placas, cujo motor vem do calor que emana do núcleo do planeta Terra, ou seja, é um agente interno, ela provoca alguns fenômenos. Entre eles, o vulcanismo, os terremotos e a formação de montanhas. Os vulcões e os terremotos ocorrem em áreas instáveis da superfície do nosso planeta, especialmente na borda de placas tectônicas. Tanto os vulcões como os terremotos são exemplos das forças oriundas de dentro do nosso planeta. Os terremotos liberam uma grande energia, que é medida por meio da escala Richter, que vai de 1 a 10. O terremoto mais potente e destruidor é o que atinge níveis próximos a 10. As montanhas são resultado do choque de placas tectônicas que só erguem um relevo, formando então o que a gente chama de dobramentos. Esses dobramentos, portanto, oriundos de choques de placas tectônicas, são o resultado de movimentos horizontais. Esse movimento recebe o nome de orogênese. E falando em uma escala de tempo geológico, é um processo que ocorre rapidamente. Bom, mas o processo todo de movimento de tectônica de placas também produz movimentos verticais, que são movimentos mais lentos. Há exemplo da formação de escudos, como o escudo brasileiro. É importante notar que esses movimentos lentos ocorrem em áreas mais estáveis da superfície terrestre, enquanto que esse processo de orogênese ocorre em áreas instáveis, justamente na borda de placas, onde há vulcões, terremotos. Nessa aula, eu espero que você tenha entendido que o relevo é resultado da interação de agentes externos e internos, e que qualquer parte da superfície litosférica do planeta pode ser modificada de acordo com essas 3 fases. Deformada por movimentos tectônicos, que é a fase 1, modificada pela retirada de materiais por conta do intemperismo, que a gente pode chamar de fase 2, e também modificada pelo processo de acumulação desse material erodido, que a gente pode chamar de fase 3. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Larissa Mesquita, de Geografia, e hoje nós temos um assunto super bacana, teoria das placas tectônicas. Antes de começarmos, você já sabe, se inscreva no canal, clique aqui no sininho para ficar atento a todas as nossas atualizações. Vamos lá? Pessoal, meus queridos, então, nosso assunto é teoria das placas tectônicas, ou simplesmente placas tectônicas. Esse é um assunto extremamente importante dentro da geografia física, porque afinal de contas é a partir da ideia das placas tectônicas que a geologia moderna se organiza, não é? É preciso entender que a teoria das placas tectônicas que nós conhecemos hoje tem um histórico. Muito se fala sobre a evolução da formação dos continentes, da própria evolução dos continentes.
Agora, um elemento marcante na história da geologia, a gente precisa pensar lá no início do século XX, com um alemão chamado Alfred Wegener. O Wegener, então, sugeriu que todos os continentes que nós temos hoje no mundo estavam um dia reunidos num só bloco continental, que ele deu o nome de Pangeia. E essa Pangeia, de mais ou menos 175 milhões a 200 milhões de anos atrás, ela vem então se separando, dando origem ao atual contorno dos continentes. A teoria da deriva continental, do Wegener, ela foi até ridicularizada diante da comunidade científica. Muitos cientistas duvidavam da hipótese, né? Afinal de contas, a pergunta era sempre uma: qual energia, que força pode ter feito, por exemplo, um supercontinente se dividir? E aí os estudos avançaram, só que o Wegener faleceu em 1930, sem tempo para concluir a sua hipótese, né? Sem tempo de provar a sua hipótese. Mas mesmo depois da morte do Wegener, outros cientistas deram sequência a esses estudos, de modo que nos anos 60 do século XX, na década de 1960, vários cientistas de vários países começaram a ter provas de que aquilo que o Wegener acreditava no início do século, de fato era o que acontecia. E aí é que surge o que nós conhecemos como a teoria das placas tectônicas, ou simplesmente tectônicas de placas. A base da teoria das placas tectônicas é que toda a crosta terrestre está, portanto, dividida em blocos rochosos gigantescos, as placas tectônicas, e essas placas elas se movimentam sobre a astenosfera, a primeira camada do manto da Terra. E essa movimentação se dá em função do magma. Afinal de contas, o magma dentro da Terra se movimenta através de movimentos convectivos e então empurra as placas tectônicas, o que deu origem à configuração que nós temos do mundo atualmente. A expansão do fundo oceânico é a grande prova da teoria das placas tectônicas. Através dessa movimentação divergente que ocorre no oceano, especialmente no Atlântico, 2 centímetros por ano é a movimentação do Atlântico, então percebe-se, né, a saída de magma do interior da Terra, afastando as placas, afastando os continentes de um modo geral. A expansão do fundo oceânico, então, podemos pensar, é o primeiro passo da movimentação tectônica. De um modo geral, a teoria das placas tectônicas afirma que as placas desenvolvem 2 tipos de movimentos. A epirogênese, que seria um movimento vertical das placas, considerado lento pelos geólogos, e a orogênese, que para nós é mais importante. Trata-se do movimento horizontal das placas. Embora seja lento, porque afinal de contas, imagine, no meio do oceano, uma movimentação de aproximadamente 2 centímetros por ano, para a geologia é um movimento rápido. Essa movimentação, a orogênese, é que gera a divisão do mundo em continentes como ele é e outros elementos ligados ao tectonismo. Então, se a gente considerar a orogênese o movimento mais importante das placas tectônicas, ou seja, o movimento horizontal, é preciso entender os seus subtipos. Existem 3 tipos de movimentos orogenéticos. O primeiro é o movimento de convergência ou choque de placas. Então, uma placa forçando outra, promovendo aquilo que a gente chama de choque. Como você pode ver na imagem, 2 placas tectônicas se chocam. Esse é o movimento de convergência. Aí, o segundo movimento é o movimento de divergência. Pensa comigo, se em algum lugar do mundo ocorre o choque, em outro lugar é preciso que as placas se separem para compensar as perdas rochosas que acontecem durante o movimento convergente. Na separação de placas ou divergência, normalmente há a saída de magma do interior da Terra para a produção de novas rochas. Observe a imagem que você vai entender bem melhor. E também existe um outro movimento orogenético, que é o chamado de transformante ou falhas transformantes. Nesse caso, as placas não se chocam, as placas não se separam, elas simplesmente deslizam uma do lado da outra, como você pode observar na imagem também. Os movimentos orogenéticos das placas tectônicas, convergência, divergência e falhamentos, geram várias consequências na crosta terrestre. Podemos citar, por exemplo, o vulcanismo. Se você observar as imagens, você percebe nitidamente que os vulcões eles são muito mais comuns onde as placas tectônicas se encontram. O contato das placas, o limite delas, gera vulcanismo ativo.
Portanto, os países que estão localizados onde as placas se encontram são, portanto, países mais sujeitos a vulcanismo ativo. Outra consequência são os abalos sísmicos, também conhecidos como terremotos. Os terremotos todos têm a sua origem ligados à movimentação tectônica. Claro que um terremoto ele pode ocorrer em qualquer lugar do mundo, porém, onde as placas se encontram, ou seja, nos limites dessas placas, esses terremotos também são mais intensos. A terceira grande consequência da movimentação tectônica ou tectonismo é a formação de montanhas. Os chamados dobramentos modernos, que são as cordilheiras, as grandes montanhas, eles surgem justamente no contato das placas. Normalmente quando há o choque, quando há o movimento de convergência. Então uma placa se choca com outra e uma vai se dobrar, dando origem às montanhas. O Brasil é um país livre de montanhas, né? Nós não temos aqui dobramentos modernos, com poucos abalos sísmicos, terremotos são fenômenos bem atípicos no nosso país e sem vulcanismo ativo. Tudo isso em função de um aspecto geológico. Todo o território brasileiro está assentado em cima de uma única placa tectônica, a placa sul-americana. O Brasil está, portanto, longe das zonas de contato dessa placa, o que nos garante estabilidade tectônica.